tivemos, não é? Sobre a lição sobre Jesus nas festas de Israel. A gente aprendeu muito aqui sobre a relação de Cristo como um cumprimento daquelas cerimônias do Antigo Testamento. Algumas delas que muitas vezes nós reputávamos como irrelevantes, não tem mais interesse para a nova aliança, e a gente viu tanta coisa especial para as nossas vidas naquelas festas, como a gente já pôde receber do feedback de alguns irmãos. E essa nova lição, já agora voltada para um tema de suma relevância para a vida cristã, é a identidade cristã. Semana passada nós tivemos uma excelente aula magna, uma aula de abertura com o nosso pastor efetivo, reverendo Elcio, e que nos apresentou aí alguns elementos, e na primeira marca da impressão digital do cristão, que é a eleição. Colocou-se ali então na lição que o nosso pastor também nos ministrou: eu sou um eleito. É preciso, meus irmãos, dizermos isso porque nos dias atuais muito se tem confundido a verdadeira identidade de um cristão e de uma cristã. São muitos os movimentos que tentam atacar a verdadeira identidade do cristão, que está em Cristo, como a própria palavra parece nos sugerir. Só que, por mais óbvio que isso pareça, a nossa sociedade contemporânea, a sociedade da relativização no século presente, costuma frequentemente atacar essa identidade, dizendo que o cristão é uma pessoa apenas que faz caridade, quando não é essa a identidade apenas do cristão. Isso é uma marca, sim, com toda certeza, mas não é só essa. A identidade do cristão é fazer o bem ou as boas obras, quando não é essa também a verdadeira identidade do cristão, vai mais além do que isso. E quando a gente esquece das verdadeiras marcas da identidade do cristão, nós tendemos a ter a nossa fé enfraquecida. Como Paulo tinha tremenda convicção dessas marcas, ele dizia, e como disse na carta aos Coríntios: ninguém me moleste ou ninguém me perturbe, porque trago comigo as marcas de Cristo, cicatrizes, no contexto ali de um homem, um apóstolo, que sofreu diversas perseguições e circunstâncias no seu ministério. E nós vemos nessa convicção de Paulo ao dizer que traz consigo as marcas de Cristo, um convite para também, com muita certeza e fé, dizermos que trazemos conosco a identidade, a marca, que nós podemos, meus irmãos e minhas irmãs, sermos confundidos com o nosso Senhor. Que coisa maravilhosa, você chegar num lugar e sair de lá deixando um rastro de Jesus, por onde você passou, no que você fez, como você falou e como foi teu comportamento ali. Isso é maravilhoso, mais do que ter altos conhecimentos teológicos, embora a teologia que aponta para a palavra e para as escrituras seja importante, mas ela nada vai valer para você se não carregares contigo a identidade de Cristo. E uma dessas marcas, meus irmãos, abra sua Bíblia lá na epístola aos Efésios, capítulo 1, verso 7, e vamos ver o que essa nossa segunda lição dessa revista Identidade do Cristão tem a nos dizer. Ela diz: eu sou um redimido. Além da marca de ser um eleito em Cristo, você é um redimido, ou seja, você é um remido, como cantamos no hino que foi cautelosamente escolhido para o início do nosso devocional, da nossa escola bíblica de hoje, quando diz: vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Vamos ler, meus irmãos, o texto lá de Efésios, capítulo 1, verso 7 apenas, quando fala dessa característica de sermos em Cristo remidos ou comprados. Vamos ver com atenção esse texto, Efésios capítulo 1, verso de número 7. Leia comigo, por gentileza. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Agora a gente vai ler, para quem estiver passando do outro lado da rua lá, vai ouvir nitidamente esse versículo. Vamos lá? No qual temos a redenção, pelo seu sangue,
a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Agora ficou muito melhor, realmente. Meus irmãos, remissão, compra, são elementos que estão aí diretamente ligados, é o que a gente vai ver nessa manhã de maneira breve. Na nossa introdução, nós destacamos que essa palavra, essa linguagem que Paulo usa aqui para referir-se à remissão, está ligada à compra de escravos de guerra no mundo antigo, que no período de Paulo era dominado pelo Império Romano. Então essa é a linguagem da remissão, era a compra de escravos de guerra que eram trazidos como despojos de povos conquistados pelos romanos. Esses prisioneiros de guerra eram enfileirados e os senhores de escravos aproveitavam essa oportunidade para comprar os prisioneiros cativos que eram expostos e vendidos no mercado. Com muita alegria que nós vemos essas cenas não se repetirem com tanta frequência nos dias de hoje, embora precisemos reconhecer que ainda existe escravidão. Mas pastor, ela já foi abolida? Mas existe, e inclusive no Brasil. É por isso que órgãos públicos como o Ministério Público, como antigamente se tinha também no próprio Ministério do Trabalho e outras entidades aí envolvidas com a defesa de direitos, nós vemos que ainda em plantações de cana pelos interiores do nosso país, interiores aí que muitas vezes muito inacessíveis, com pouca fiscalização, lá ainda se há muitas vezes trabalhos que hoje não se chamam mais escravos, com uma palavra mais gourmetizada para os dias anteriores, chamam-se trabalhos análogos à escravidão, ou seja, parecidos, mas que é a mesma coisa. Cerca de 2 anos atrás, saiu uma notícia de uma vinícola e produtora de vinhos e produtos derivados da uva no sul do Brasil, onde esta vinícola mantinha 7 trabalhadores nordestinos, todos em situação precária, situação insalubre, amontoados num quartinho, trabalhando para não receber nada. Século 21, 2 anos atrás, 2022, extremamente recente, e ainda estamos diante de situações como essa. Mas coloca a tua mente num outro tipo de escravidão, aquela lá do mundo antigo, onde esses prisioneiros de guerra não tinham outra opção. Por aquele povo ter sido derrotado, eram levados contra a sua vontade pelos conquistadores, isto é, pelos soldados romanos. Quando eram enfileirados ali, os senhores, donos de posses, donos de terras que precisavam de mão de obra, iam até esses mercados para comprar esses escravos. E escolhendo, olha só as linguagens, preste bastante atenção no que Paulo quer nos referenciar. Por acaso, esse senhor ia lá e comprava todos os escravos? Sim ou não? Sim ou não? Não. Tem gente que está em dúvida ainda. Sim ou não? Não comprava todos, comprava os que ele queria. Eleição. Depois, quando ele compra esses escravos, eles não são mais dos guerreiros, dos soldados, passam a ser seus, a partir de um título de remissão, que era um documento que comprovava a compra daquele escravo. Então Jesus nos compra do cativeiro que tínhamos como escravos do pecado antes da salvação, e a partir de agora, com esse título de remissão, diz para quem quiser ouvir que nós pertencemos a Ele, dizendo: estes são meus. Mas Ele nos compra para fazer-nos escravos também. Diz a palavra de Deus no Evangelho de João que se fazemos o que Ele nos manda, se obedecemos a sua palavra, Ele não nos chama servos ou doulos, escravos, mas nos chama amigos. Ele também diz no seu Evangelho que aqueles que são servos em qualquer outro lugar não comem à mesa com seus senhores, mas Ele nos faz sentar à mesa com o Pai, nos fazendo irmãos e filhos, que antes essa paternidade não nos era própria com Deus, essa comunhão, essa ligação com o nosso Pai. Então essa é a linguagem, meus irmãos, nós somos remidos porque somos comprados, e a gente vai analisar detalhadamente isso nessa manhã.
quero te deixar à vontade para você fazer uma pergunta, fazer uma consideração, fazer uma colocação. Já tem uma aqui, ó, né? Graças a Deus. Pessoal, quero animação. Vamos lá, gente. Perguntem, participem. É cada vez mais precioso esse momento que nós temos aqui para aprender da palavra de Deus. Diga, minha irmã, salve linda. Estou enganada, mas dizem que quando eles escolheram os escravos, eles escolheriam aquele mais forte. Eu já vi história que olhavam até os dentes dos escravos. E quanto que a Jesus, não, ele nos escolheu, às vezes não tinha nenhuma formosura, não achou nada interessante. Muito pelo contrário, às vezes nós tínhamos uma vida que totalmente desagradável. E ele... Até que ponto o senhor endossa aí o meu comentário? Certíssimo. É um contraste, né? Uma diferença entre a compra de escravos no contexto lá do mundo antigo e no contexto espiritual em que Cristo nos compra. Realmente, como a irmã bem lembrou, muito bem lembrado, eram olhadas todas essas características físicas, de compleição, de vigor físico, para a autorização da compra daquele escravo para que ele fosse útil na mão do seu Senhor. Só que Cristo não olha as nossas qualidades, mas, por outro lado, quando olha para nós, vê os méritos que Ele mesmo fez da sua própria obra na cruz, e então nos faz úteis por amor e por graça. Muito bem lembrado, irmã, obrigado pelo seu comentário. Então, meus irmãos, nós temos ainda um outro detalhe, que é essa palavra que é usada aí, apolitroses, que é redenção, que significa a libertação através de um pagamento. A palavra que vemos lá em Efésios 1:7, quando diz, no qual temos a redenção. Essa palavra, embora seja inclusive o nome de um município aqui no Pará, redenção, ela aqui no contexto bíblico significa compra ou liberdade conquistada através de um pagamento. Isso é redenção. Refere-se à libertação que nós obtivemos em Cristo do poder e das consequências do pecado ao tomar sobre si, nosso Senhor, as nossas maldições, a nossa pena, o nosso castigo, nos trazendo com isso a paz, nos trazendo com isso a salvação. Redenção significa então uma compra. Você vai ficar com isso na mente até o final dessa lição. Compra, Ele nos comprou. Isso é muito forte, meus irmãos, porque trata-se de uma liberdade que custou um preço. E aí a gente vai observar isso nessa manhã também. Então, todo eleito, que é a primeira identidade que vimos na lição anterior, é necessariamente um remido, ou seja, um comprado. Todos os que são eleitos serão também comprados. Não há possibilidade de uma marca ser dissociada ou separada da outra. Estão reunidas porque fazem parte da identidade que nós temos em Cristo. E hoje nós vamos ver duas questões apenas sobre esse tema, sobre a redenção, ou sobre sermos em Cristo redimidos ou remidos. A primeira coisa que nós precisamos responder e observar são os aspectos do Redentor, aquele que quebrou o jugo, aquele que quebrou as nossas correntes, o que nos prendia. Essa redenção, ou a compra, exige um comprador, alguém que compra, alguém que vai redimir. Deus é sempre aquele que compra ou que redime o seu povo. Nós vemos isso lá no texto de Isaías, capítulo 41, verso 14. Vamos abrir nas nossas Bíblias e acompanhar. Isaías, capítulo 41, verso de número 14. Vamos ver o que diz o texto, Isaías 41, 14. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Pastor, agora que eu descobri qual é esse bichinho de Jacó, que o Sérgio Lopes, né, o poeta, canta lá na sua música, né? Então, ele está aqui usando o profeta Isaías, uma linguagem de apequenamento do povo, um povo arrogante, um povo idólatra, um povo rebelde, para dizer, tu és um pequeno verme, uma coisa inútil, mas eu, Senhor, te redimirei. Eu sou
o teu Redentor. O Redentor de Israel, o Redentor do povo de Deus, é o Santo de Israel. E aqui ele está fazendo uma alegoria messiânica, apontando para Cristo, que viria de vir a redimir o Santo de Israel. Ele que é o nosso Redentor. Também no texto de Isaías, no capítulo 44, verso 6, nos diz também a palavra de Deus o seguinte: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Ele é o Redentor do seu povo. Também em Isaías 59, verso 20, abra aí na sua Bíblia, vamos passear um pouquinho aqui em Isaías 59, verso 20, é dito: virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Já veio o Redentor para nós, graças a Deus, porque nos deu a vitória em Cristo Jesus. Jeremias 14, verso de número 18, também profeticamente se apontando para o Redentor, para o Messias. Jeremias 14, 8: ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite. Então ele é nosso Redentor. Também no texto de Lucas, já no Novo Testamento, capítulo 1, verso de número 68, Lucas capítulo 1, verso 68, cântico de Zacarias, quando toma conhecimento do nascimento de Jesus, o nosso Redentor. Olha o que ele diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele não coloca, observe bem, a sua certeza baseada em fatos que ainda acontecerão. Mas pastor, Jesus ainda nem nasceu aqui. Mas ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu. O nascimento de Cristo para ele já significa a redenção, o cumprimento das antigas profecias sobre o Redentor. Então, meus irmãos, esse conceito de Redentor visto no Antigo Testamento é ligado ao Redentor. A redenção não pode ser separada do Redentor, como querem e pensam e estimulam muitos falsos pregadores por aí espalhados no nosso país e por todo o mundo, colocando toda a responsabilidade da redenção em nós, nas obras, no que você pode ou deixará de fazer, quando a redenção não está ligada à figura do redimido, mas é um louvor, um tributo ao Redentor, a quem nos redimiu, porque não precisava, mas voluntariamente assim o fez. E a gente vai ver isso aqui nessa manhã. A palavra redentor no Antigo Testamento é goel, e significa parente redentor. E aí você já vai lembrar do texto lá de Ruth, capítulo 4, versos de 1 a 12, quando Boaz, que está na genealogia de Cristo, diga-se de passagem, ele compra, redime como parente mais próximo ali a Ruth, não é? Pelo pedido de Noemi. Então você observa ali essa compra, embora ela fosse uma moabita, né? Ela era casada com um judeu, um israelita, que era o filho que tinha falecido de Noemi. Então quando voltam para a terra, eles então encontram em Boaz o seu resgatador. O texto é belíssimo. E o livro de Ruth, como vimos aqui no nosso estudo panorâmico da Bíblia, que eu quero até te convidar para que você participe, tem sido uma bênção para a vida da igreja. Nós vimos então que o livro de Ruth é um prólogo, ou uma introdução figurativa, simbólica ao que Cristo fez por nós, já apontando para o nosso remidor, nosso resgatador, que é Cristo. E da mesma forma aqui, Boaz não precisava. Tem toda a história aqui com os detalhes no livro de Ruth, no capítulo 4 especialmente, nos versos de 1 a 12, onde mostra que ele nem era o mais próximo dos parentes, mas ali, movido pelo Senhor com toda certeza, ele resgata a Ruth para provar então ali o que Cristo faria por nós, também não sendo o nosso parente mais próximo, até porque na sua natureza estamos muito distantes. Somos imperfeitos, ele é perfeito. Somos finitos, ele é eterno. Nós somos tolos, ele é dono de toda a sabedoria.
Nós somos limitados, Ele é todo poderoso, mas ainda assim, não sendo próximo da nossa natureza, Ele nos remiu, nos comprou, fazendo-nos seus filhos. Então existiam 4 exigências, meus irmãos, para um redentor, no contexto bíblico, e todas elas foram cumpridas e atendidas pelo Senhor Jesus. Muito interessante, vamos ver uma por uma. A primeira, era necessário que o remidor dos... Opa, está em tudo. Pronto. Era necessário que o remidor do escravo fosse parente dele. Primeira coisa. Então, mas, pastor, você acabou de dizer que Jesus está longe da nossa natureza. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 2, nos versos de 14 até 15. Vou pedir à nossa irmã Michele que leia para a gente, por gentileza. Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. Eu vi. Vamos só aguardar aí, vão arrumar o microfone para a irmã ler de novo para a gente, por favor. Hebreus 2, 14 e 15. Pronto, já treinou, agora vai ler. Agora sim, agora está valendo, agora vai valendo. Agora é valendo. Pode ler, meu irmão. 14, 15. Isso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Tem 3 coisas aqui, meus irmãos, muito importantes quando a gente fala de identificação. Jesus, ele estava longe da nossa natureza, pela sua natureza divina, mas se aproxima da nossa natureza porque foi feito homem. Então, como Boaz ali, não tendo proximidade, se fez próximo de nós voluntariamente, sabendo que nós, de antemão, não teríamos condições de chegarmos até a sua semelhança. O texto de Hebreus 2, 14 e 15, que acabamos de ver, começa dizendo que os filhos têm participação comum de carne e sangue, e destes também ele, falando aqui de quem? De Cristo, igualmente participou. Participou do que, meus irmãos? De carne e sangue. Jesus não foi um holograma, como pensavam os nestorianos no começo da trajetória da igreja cristã, um dos grandes hereges aí da história da igreja cristã. E Nestórios, ele dizia que Jesus, ele era só uma representação, ele não chegou a ser carne, não chegou a ser osso. Isso é falso segundo as escrituras, porque a Bíblia diz, como acabamos de ler, e em muitos outros textos, que ele sim se fez carne, de carne e osso, se fez um de nós, para tomar sobre ele o nosso jugo, a nossa morte, a nossa condenação. Senão não seria satisfeita dessa forma a ira de Deus. Somente foi porque ele se fez carne. E se fazendo ele carne, é doutrina que nós conhecemos na teologia reformada como encarnação. Não é reencarnação, encarnação. Ou seja, de tornar-se carne, ele sendo espírito, porque Deus é espírito, se tornou carne como nós, para experimentar a nossa natureza e com isso identificar-se conosco,
porque era necessário que o remidor do escravo fosse parente, ou seja, fosse da mesma carne e do mesmo sangue. E aqui, simbolicamente, o que nos representa o texto de Hebreus é que ele, para nos participar na sua obra, ou seja, nos comprar para sermos seus, fez-se como nós, de carne, osso, sangue e tudo que tem direito. Jesus se identificou com seus filhos quando se encarnou, se identificou com seus filhos ao se tornar um de nós. Esse verbo participar, lá de Hebreus 2,14, significa compartilhar, indicando algo que não está relacionado ao seu próprio gênero ou natureza. Jesus não era próprio da humanidade, ele era Deus, um com o Pai e um com o Espírito, desde antes da fundação do mundo, mas se fez um de nós para atender a essa exigência, a esse requisito, que era que o nosso remidor precisava ser um parente. Uma outra exigência colocada aqui também, meus irmãos, era da escravidão relacionada a essa questão do remidor. Ele só podia remir um escravo, e nós éramos escravos do pecado, como ele mesmo coloca aqui no texto de Hebreus 2,14, quando diz, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Sem ele estávamos sujeitos a essa escravidão para sempre, e para isso ele também nos redime, comprando-nos com o seu precioso sangue. Outra exigência, o remidor precisava ter condições de pagar o preço. Ele não podia dizer, olha, quero comprar, mas não tem dinheiro. Não tinha financiamento para compra de escravo, né? Como tem hoje aí, linha de crédito, não tinha. Banco dos escravos, não tinha esse. Ou tinha dinheiro para pagar, ou não tinha e não comprava. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Vou pedir para o nosso irmão Edson Baldez ler para a gente, em nome de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Até o diácono de plantão aqui a participar com a gente. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém. Então, o remidor precisava ter condições de pagar o preço da remissão. Imagine comigo, qual é o preço do pecado? O salário do pecado é a morte. Quando você pensa em morte, você tem que entender a lógica, que não é de morte assassínia, ou uma morte criminosa. A morte, que é o salário do pecado aqui, é a morte sacrificial, é um holocausto, e o holocausto demandava do sacerdote o derramamento e a aspersão de sangue, não é? Na mesa do propiciatório e também nas 4 pontas da arca da aliança, como prescreviam as normas cerimoniais do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Então, a consequência do nosso pecado, já desde os nossos antigos pais, com os sacrifícios prestados no tabernáculo e posteriormente no templo, era derramamento de sangue. Esse era o preço pelo cometimento dos pecados. Para pagar esse preço, era preciso sangue, e Jesus dispôs disso para nos resgatar. O remidor precisava ter condições de pagar o preço, ele tinha. Acabamos de ver, ele não deu coisas corruptíveis, não deu prata, não deu ouro, não deu coisas que poderiam perecer ou que demandassem um novo sacrifício ou uma nova obra de resgate. Mas o texto de Hebreus, como vínhamos lendo no primeiro ponto, nos aponta de maneira categórica e expressa de que esse sacrifício de Cristo foi único e também foi definitivo. Não vai ser mais repetido, e nem precisa, porque ele, sendo o cordeiro sem mácula, deu-se por nós de uma vez por todas, meus irmãos. Ele tinha condições, ele tinha o valor necessário.
E ele não tinha só o valor necessário. Sabe quando você junta um dinheirinho, você com muito sacrifício, com a sua família, junta um recurso para você comprar um bem material, um carro ou um imóvel, tá? E aí você consegue chegar naquele valor assim, com muito trabalho, com muito suor. E aí você compra. E você está com aquele valorzinho certinho, ok? Jesus, ele não juntou gota a gota do seu sangue para pagar só o que precisava. Essa é a grande maravilha da remissão que nos foi otorgada em Cristo Jesus, porque Ele deu a mais. O seu sangue não só cobre os nossos pecados, aqueles que cometemos, como cobriu todos os que ainda vamos cometer, porque era um sangue carmesim. Essa palavra significa puro, imaculado, sem nenhum pecado. Ele colocou ainda na nossa conta crédito, para que toda vez que nos arrependêssemos dos nossos pecados, encontremos nele perdão, resgate e verdadeira salvação. O remidor precisava ter condições de pagar o preço, e teve, com o seu próprio sangue, como nos disse Pedro. Terceira exigência, o remidor deveria querer remir. Lembra lá da ilustração dos senhores de escravos que iam até os mercados romanos para comprar os escravos de guerra? Ele era obrigado, meus irmãos, a sair de lá e comprar um escravo? Será que se ele quisesse, ele mesmo não poderia fazer a obra lá da sua fazenda, da sua terra? Poderia, com toda certeza, não é? Como vemos muitos exemplos na Bíblia de pastores, de agricultores, mas ele contava e queria contar com pessoas para fazer isso para ele na sua terra, mão de obra, trabalhadores, que aqui é preciso que a gente lembre, é muito diferente da escravidão que há cerca de 200, 300 anos atrás tínhamos como prática aqui no nosso país, não é? Ainda quando colônia, quando império, sob os portugueses. Então, aquela escravidão ali do contexto do mundo antigo tinham outras regras. Tinha no próprio livro de Levítico e Deuteronômio, nós vemos diversas prescrições acerca dos servos. Eram trabalhadores. E você observa então que o Senhor não era obrigado a contar com esses trabalhadores. Isso nos leva diretamente para olharmos para Deus e olharmos para Cristo, para a sua obra e imaginar: mas pastor, não era possível que Jesus fizesse toda a obra sozinho? Ele não tem poder para isso? Com certeza. Ele precisa de algum de nós, meus irmãos? Não precisa. Não precisa de mim, não precisa de você, não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente. Nós não, ele sim. Todo o poder está nas suas mãos, mas ele quis. Por quê, pastor? Para o louvor da glória do seu excelso nome. Porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. A conclusão que Paulo chega em Romanos capítulo 11 ao refletir sobre a obra da salvação. Ela não pode ser explicada por motivos ocasionais, mas por motivos vinculados à graça voluntária do nosso Salvador. Ele nos remiu porque quis. Vamos ver lá no livro de João, capítulo 10, Evangelho de Cristo segundo o relato de João, capítulo 10, versos 17 e verso 18. Nossa irmã Aureliane lerá para nós João 10, 17 e 18. Santifica-se-os na verdade, a tua palavra. Não, João 10, eu tinha falado errado mesmo. João 10, de 17 a 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Cristo deixa isso claro diante dos seus discípulos para que entendessem que ele não estava sendo forçado a nada, que também a sua obra não foi um resultado de injustiça
Como muitas vezes nós temos até entre os crentes essa falsa concepção de que Jesus tenha sido um mártir. Jesus foi um injustiçado na história. Isso é o olhar de Jesus da história perante aqueles que não creem no Evangelho e não identificam propósitos da eternidade na entrega do Filho, que foi voluntária. Ele quis nos remir e só isso já explica tudo. Mas pastor, não teve responsabilidade então Pilatos, não é? Caifás, Judas Iscariotes? Sim, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Foram todos esses culpados por entregar um inocente para ser crucificado, com toda certeza. Mas ainda assim, maior do que isso, é entendermos que a remissão dos nossos pecados partiu de um desejo do Pai e um desejo do Filho para nos comprar pelo seu sangue derramado, sem nenhum tipo de coação ou de forçação. Quando ele está diante da dor, da ira de Deus, no Getsemane, e diz em João 17, que foi o texto que eu indiquei inicialmente de maneira equivocada para nossa irmã, e que diz: Pai, se possível afasta de mim este cálice. Ele não está ali desistindo, ele está refletindo sobre o peso que haveria de suportar algo que nos comprar, o peso de toda a ira de Deus depositada sobre o madeiro, aonde haveria de padecer por nós. Ele quis remir, ninguém pode obrigá-lo, e nem poderia, e deixa-nos isso muito claro, quando nos diz que ele tem autoridade para entregar, e o fez, e também para reavê-lo, e também fez ao terceiro dia, ressuscitando. Esse mandato, ou esse poder, recebi de meu Pai. Deus lhe deu o poder de entregar sua vida para a obra da remissão, e depois de reavê-la, para nos garantir a esperança da vida eterna e da glorificação, que também partilharemos no final de tudo. Meus irmãos, e uma quarta e última exigência para o Redentor era que ele não teria que precisar da remissão. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 4, verso de número 15, para acompanharmos aí o que tem a nos dizer esse texto. Vou pedir aí a nossa irmã Maria Paiva que leia para a gente, por gentileza, esse texto da palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, verso 15. Nós queremos avisar aos irmãos, enquanto procuramos esse texto, que houve um problema técnico com a nossa bomba hidráulica, nós estamos sem água. Então, aqueles que puderem, obviamente, dentro das necessidades, evitar usar os banheiros, não é? Ou usar só em caso de extrema necessidade, por conta dessa dificuldade que nós buscaremos sanar daqui para o nosso culto da noite. Hebreus capítulo 4, verso de número 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele em tudo foi tentado, mas não caiu, não errou, não falhou. Ele foi perfeito. Essa era uma exigência do remidor. O próprio sacerdote, como intermediário dessa remissão no contexto cerimonial do Antigo Testamento, ele, antes de oferecer a oferta pelos pecados do povo, tinha que oferecer a oferta pelo seu próprio pecado, para que não fosse encontrado alguém impuro intercedendo pelos impuros. Não poderia ser dessa forma. É por isso que Isaías, quando se defronta com a visão maravilhosa do trono de Deus, em Isaías capítulo 6, 1 a 8, ele diz: mas Senhor, eu sou um impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí, por isso Deus o purifica com a brasa viva do altar, colocada com uma tenaz pelo anjo, que ali coloca na sua língua a brasa do altar, significando com isto purificação. O profeta, para ser um enviado de Deus, quando diz: eis-me aqui, envia-me a mim, precisava ser santificado, purificado, para então ter condições
de falar da remissão, de falar da redenção, já tendo sido alvo dela. Jesus, por outro lado, meus irmãos, sequer precisou ser redimido, e isso é uma qualificação de um redentor. O redentor está acima do redimido, ele não está em condições de ser ajudado, mas é um ajudador. E Jesus, como vimos aqui, em tudo foi tentado, mas em nada pecou, e por isso ele mesmo não precisava da redenção. Por que essa exigência é tão importante? Porque como ele ia salvar alguém se ele mesmo estava precisando? É como se eu estou com o meu nome cheio de dívida no mercado e estou emprestando aí para as pessoas. Estou emprestando. Mas eu estou com o meu nome no Serasa, no SPC. Não tem sentido. Dá para entender? Se eu tenho dívida, como é que eu vou cobrar de alguém? Ou emprestar para cobrar, obviamente. Jesus não tinha dívida nenhuma. E dá de bom grado, dá graciosamente a salvação. Esses são, meus irmãos, 4 aspectos do Redentor. Mas temos que ver também a obra em si. O Redentor é o mais importante, por isso começamos com ele. Mas é importante entender a remissão. Então, o segundo ponto nos fala disso. A frase de Josemar Bessa diz: eu não mereço viver, mas vivo no entanto, porque o único homem que não merecia morrer, morreu. Todos os outros, nenhum pode malgrar-se em dizer que morreu injustamente, porque merecemos a morte, o pecado nos conduz a isso. Mas ele não merecia, ele era perfeito, mas morreu voluntariamente. Essa frase fecha esse primeiro ponto para entendermos que o nosso remidor, nosso comprador era perfeito, não precisava fazer isso e nos resgata por amor do seu nome. Em segundo lugar, meus irmãos, e último, precisamos ver a redenção em si, essa obra da redenção com alguns aspectos também importantes. Primeiro, nós vemos, meus irmãos, que a redenção, no mesmo texto que a gente viu lá de 1 a Pedro, capítulo 18, capítulo 1, versos 18 e 19, que o nosso irmão diácono Edson leu, nós vemos que nós fomos comprados. Então, o primeiro aspecto da redenção, como identidade do cristão, que nos ajuda a entender isso, é que é uma ação de compra. A redenção não é só uma obra, não é só um ato, não é só uma gentileza celeste, é uma compra. A partir do momento que ele nos remiu, nos redimiu, aplicando em nós a obra da redenção, que é compra, ele nos comprou. E somos então, como a Bíblia em vários textos nos dá conta, povo de sua propriedade, somos sua possessão, nós pertencemos a ele. Quando a gente começa a entender isso aqui, fica muito mais fácil entendermos e aplicarmos as verdades da palavra nas nossas vidas, porque não é uma opção. Você que é um comprado, você precisa viver de acordo com aquele que te comprou, o Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 20, vamos ver o que Paulo nos ensina sobre esse aspecto da compra. Primeira aos Coríntios, capítulo 6, verso 20, vamos pedir para nossa irmã Emanuele ler para a gente, se puder. E o Asaf vai ajudar ela. 1 aos Coríntios 6, verso de número 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fostes comprados. Por quê? Por preço. Já vimos qual foi esse preço. O sangue do Cordeiro. Então, se fomos comprados, esse é o primeiro aspecto da redenção, a ação da compra. A palavra que o apóstolo usa aqui nesse texto é traduzida por resgate. Essa compra é uma palavra que implica uma ação, libertar, tornar livre. É muito interessante porque, como a gente viu, os senhores de escravos remiam, entre aspas, os escravos para fazerem seus escravos. Ele nos compra como escravos para nos fazer livres. É por isso que em João 8 ele nos disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade que nos liberta, como ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. É Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. A verdade aqui não é a verdade como um conceito. Tire isso da tua cabeça. A verdade não é como a exploração que houve, até política desse versículo em muito tempo aí,
a respeito dessa verdade que liberta. A verdade que liberta não é um conceito, não é falar a verdade, não é essa verdade que liberta. A verdade que liberta é uma pessoa, e se chama Cristo Jesus. Essa é a verdade que liberta, por isso ele completa: se pois o Filho vos libertar, ou seja, a verdade, verdadeiramente sereis livres. Quando ele nos compra, quando ele nos remiu, nos fez seus, nos comprando pelo seu sangue derramado. Esse texto nos dá ênfase, meus irmãos, ao fato que era necessária uma compra, e ela foi feita em Cristo Jesus. Um segundo aspecto, meus irmãos, da redenção, que podemos ver também aqui na nossa lição, é o preço da redenção. Vamos ver os textos aí de Apocalipse capítulo 5, verso 9. Pedir para o Marcelino ler para a gente. Sua esposa Jéssica, por outro lado, vai ler Hebreus capítulo 9, verso 22. Apocalipse 5, verso 9, com o nosso irmão Marcelino, e também Hebreus 9, 22, com a nossa irmã Jéssica. Diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Comprastes com o teu sangue. O preço da redenção foi o sangue de Cristo. Hebreus capítulo 9, verso 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o escritor aos Hebreus e também o livro de Apocalipse de João nos revela que há um preço para essa redenção ser concretizada. Sabe quando você fecha um contrato e esse contrato prevê um pagamento num prazo? Jesus firma um contrato. Agora, diferente do que muitos pensam, eu me lembro de já ter visto isso na internet, de repente você também, agora mais no Instagram, essas outras plataformas mais recentes, mas tinha um vídeo que circulava na internet, ou às vezes até em áudio, você pode até ter recebido no WhatsApp, aí tem um fundo musical, uma pessoa com uma palavra sóbria, mansa, assim dizendo: era uma vez um encontro de Jesus com Satanás, e aí ele pergunta para ele, não é? Quanto você quer que eu pague por todos esses que estão sob a escravidão, né, do pecado? Ele diz: todo o teu sangue. Aí ele vai, então está feito, e assina o contrato. Gente, essa conversa nunca existiu, e ela não é bíblica e muito menos coerente. Sabe para quem Jesus paga a dívida a respeito dos nossos pecados? Alguém sabe me dizer? Para Deus. Quem haveria de nos condenar ao inferno não era Satanás, ele também já está condenado. Ele já está também condenado. Quem vai atormentar com a sua ira os ímpios e os incrédulos será o próprio Deus. É por isso que na cruz do Calvário, ali desfalecendo quase que morto, nosso Salvador exclama como um grito: Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Quem mata o seu próprio filho por amor de ti e de mim foi o Pai. Não foi Satanás que venceu ali, foi o Deus da salvação, nosso Pai, que dá o seu Filho como prova maior, máxima e incomparável do seu amor por nós. Esqueça, o diabo não tem concorrência, o diabo não tem participação nesta obra da remissão. É um pacto do Filho na Trindade, com o Pai e o Espírito Santo. O preço era o seu sangue, e ele satisfez o contrato, ele satisfez a dívida que era nossa, derramando o seu sangue.
Outra ação relacionada à redenção foi uma compra, meus irmãos, definitiva. Tito, capítulo 2, verso 14 e Salmo 130, verso 8, nos diz, Max vai ler para a gente, Tito 2, 14, e aí a irmã Salvelinda lerá para a gente Salmo 130, verso 8. Vamos ver, foi uma compra definitiva, não tem dissolução do contrato, não tem rescisão, não existe isso, comprou, foi uma compra única, que fez pelo seu sangue derramado. Tito, capítulo 2, verso de número 14. Diz assim, Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E depois Salmo 130, verso de número 8, com a nossa irmã Salvelinda. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. É Ele quem redime a Israel. Meus irmãos, a redenção feita por Jesus é única, também é definitiva e também foi completa. O texto de Tito que lemos nos deixa muito clara essas qualidades dessa redenção, dessa compra, quando nos diz que se deu por nós a fim de remirmos de toda iniquidade. Ele não remiu parceladamente, ele não remiu fracionadamente, ou não remiu só um pedaço, ou só uma parte da tua culpa, do teu pecado, da tua iniquidade, mas toda ela, e purificar para si mesmo, com isso um povo exclusivamente seu. Compra, purifica para Ele, porque nós somos dele, pertencemos a Ele. Foi uma compra que nos remiu, que nos redimiu de toda iniquidade, como está lá em Lucas capítulo 24, no verso 21, abra aí na sua Bíblia, Evangelho de Lucas capítulo 24, verso de número 21, Lucas 24, 21, diz assim: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Encontro daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, e ali eles refletindo sobre as promessas que o próprio Senhor Jesus havia feito acerca da sua obra, mas parece que eles tinham se esquecido da promessa de que ao terceiro dia ressuscitaria, e já estavam abandonando as suas esperanças e voltando para a sua aldeia para viver a sua vida como se nada tivesse acontecido. E Jesus nesse texto vai confrontando eles com as escrituras, até que para o fim, seu coração ardendo, reconhece-os quando ele parte o pão e ele desaparece da sua presença. Um dos textos mais belos, particularmente, eu vejo nas escrituras sagradas. Então, meus irmãos, essa compra foi definitiva. Só Deus é capaz de remir o seu povo de todos os pecados, como lemos no texto com a nossa irmã Salvelinda em Salmo 130, verso 8. É Deus quem redime o pecado do seu povo. A redenção em Cristo é total e é completa. Romanos capítulo 3, verso 24, também nos reforça nos escritos de Paulo esta ideia. Romanos capítulo 3, verso de número 24, nos explica também, dizendo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção em Cristo Jesus não é só para nos possibilitar algo, como pensam alguns arminianos e alguns pelagianos. O que é isso, pastor? O que significa? Resumindo, é aqueles que não entendem que a salvação é uma eleição incondicional e que a sua graça é incondicional e a sua eleição é visando os eleitos. Ou seja, para alguns desses, sobretudo os pelagianos, entendem que a obra da salvação não é para salvar. Como assim, pastor? É isso mesmo. A obra da cruz não foi para salvar, foi para dar a possibilidade de salvar. Aí eu tenho que esquecer da Bíblia. Creia nisso, sem problema, mas esqueça-se da Bíblia, porque se você for para a Bíblia, você vê uma obra de salvação que ela é
visando os eleitos, que ela é incondicional e que ela é gratuita. Não demanda obras, não demanda participação nossa, porque se a gente se envolvesse nisso, a gente ia botar tudo a perder, botar tudo ao fracasso, porque somos falhos. É como algum teólogo já disse certa vez, se a salvação, pode ter certeza que se a salvação dependesse de você, você a perderia. Mas como não depende, a gente não perde, porque foi uma compra definitiva. A redenção em Cristo é para justificação. Ele morreu por nós, ressuscita no terceiro dia para nos comprar e com isso nos faz justos perante o Senhor. E pronto, ele não vai ficar brincando, fez justo, agora é injusto. Como a brincadeira que o pastor Augusto Nicodemos costuma fazer, né? O girassol, né? Bem me quer, mal me quer. Aí vai tirando, né? Cada pétala lá da flor. É uma compra definitiva, meus irmãos. Deus não desiste e não abandona jamais os que lhe pertencem. E também, uma quarta e última consideração, o aspecto da redenção, é que essa redenção é sem devolução. Eu ia colocar até uma imagem aqui que é engraçada. Você imagina na tua mente aquela cena, não é? Não aceitamos devoluções. Aquela placa na loja. Você comprou porque quis. E ele quis mesmo. Como vimos lá um aspecto do Redentor. Ele comprou porque quis, foi voluntário. E comprou e não vai devolver. Não vai mesmo. Veja lá em Gálatas 3, versos número 13. Pedi para o presbítero Santos ler para a gente. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versos de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ainda o verso 14, por favor. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então a sua compra atingiu o objetivo, a sua remissão atendeu ao seu propósito e não tem devoluções, não tem. Essa palavra aqui, resgatar, dita aí, meus irmãos, em Gálatas 3, 13, no texto que lemos com o nosso irmão, Cristo nos resgatou da maldição. Essa palavra no grego é hexagoradotes, significa comprar ou adquirir um serviço da escravidão definitivamente, sem a possibilidade de devolução. Quando nós fomos comprados, resgatados dessa maldição da lei e da escravidão do pecado, essa compra foi tão completa, foi uma compra tão maravilhosa e eficaz, que jamais vamos voltar novamente ao mercado de escravos. Como diz aqui, de Pentecostes, comentando a nossa lição. Nunca mais. Tem uma música recente de um cantor gospel contemporâneo que diz: não mais escravos. Você nunca mais, inclusive aos Gálatas que ele diz: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não vos submetais de novo a jugo de escravidão, porque a gente vai ser falso escravo, porque somos livres. Mas se nos comportarmos como escravos, vamos estar desprezando a doce e gloriosa liberdade que Ele comprou com seu sangue em nosso favor. E com isso, Paulo está falando aos Gálatas sobre jugo da lei. Judaizantes que estavam se apoderando da pregação da igreja da Galácia, dizendo para eles: olha, vocês vão ser salvos se vocês se circuncidarem. Vocês só vão ser salvos se guardarem as festas e os dias previstos e prescritos na lei de Moisés. Olha, para vocês serem salvos, vocês têm que se abster de comerem comidas sacrificadas a ídolos. E vocês precisam também adotarem todas as providências de purificação e oblações do Antigo Testamento. Mas Paulo fala: Cristo vos libertou para a liberdade. Parece óbvio, né? Libertou para a liberdade. Parece até redundante, mas é verdade. Muitos cristãos ainda, meus irmãos. Eu já vi em contextos da juventude cristã
jogando um futebol, num momento de lazer, e ao reunirmos para fazer uma oração agradecendo, ou antes para pedir a proteção do Senhor, alguém, peraí, deixa eu vestir uma camisa aqui, senão Deus não vai aceitar minha oração. Ou então, peraí, quando a gente vai orar ali para Deus abençoar o nosso alimento, vou calçar aqui um chinelo ou vestir uma calça, porque senão a oração não vai passar do forro da minha casa. É liberdade, é contato direto. Não há mais intermediários, meus irmãos. Eu acho muito proveitoso quando os irmãos, uma confiança pastoral e procuram-nos para orar por um motivo especial. E eu sempre digo, e eu quero sempre dizer para essa igreja, que a gente está disponível para isso. Mas eu não vou orar por você, eu quero orar contigo, é diferente. Vem orar comigo, vamos orar junto, porque a tua oração não é menos especial que a minha não é mais poderosa que a tua. Não, mas o pastor está mais perto de Deus. Eu sou tão pecador quanto você, meu irmão, minha irmã, preciso tanto da graça como você e todos os servos de Deus. Não há hierarquia espiritual nisso. O que há diferença é apenas no chamado, uma vocação do ensino, do governo da igreja, ao lado dos presbíteros, mas não há uma espiritualidade diferente na liderança da igreja. Todo dia eu tenho que morrer também para o pecado, todo dia eu tenho que matar a carne no poder do Espírito, para que ele prevaleça e para que nós diminuamos. Então, essa redenção não tem devolução. Jesus, como eu coloquei aqui, nos ensina, meus irmãos, e nos dá segurança a respeito da nossa redenção na salvação. Vamos ver lá em João capítulo 10, versos de 28 a 30, um texto que me estremece toda vez que leio. João 10, 28 a 30. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Deus jamais nos devolverá ao mundo ou para a escravidão de Satanás, do pecado. Uma vez redimido, sempre redimido, porque Ele não nos larga e não nos devolve e também não nos rejeita. Como essas ovelhas da imagem, estamos e estaremos sempre. Por mais que você caia, você vai cair. Por mais que você vacile, por mais que a tua fé se enfraqueça, por mais que na tua caminhada você se sinta ao ponto de desistir, eu te digo, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, que a tua vida não pode mais ser tirada das mãos do nosso bom pastor. Ele nos comprou e não vai nos devolver. Não pode. Ele derramou seu sangue em vão, por acaso, por nós? Não podemos mais sair da graça. Estar fracos, podemos, e aí vamos buscar fortalecimento. Podemos andar vacilantes e vamos buscar andarmos com confiança, com fé, com plenitude. Mas perdermos, jamais, porque foi Ele que nos comprou. Uma frase que eu separei aqui, muito interessante, que reforça em ato conclusivo isso que nós vemos aqui. Eu não achei o autor dessa frase, mas olha só que realidade, que verdade. Leia comigo, por favor. O justo, ele é uma escolha de Deus, não uma tentativa. Deus, ao nos salvar, não estava lançando dados, lançando sorte. Vamos ver o que vai dar, vamos tentar aí. Não foi assim. Ele nos sela com o Espírito Santo, nos compra com o seu sangue. Nós não somos tentativas. Você não é tentativa de Deus. Você não é uma aposta. Agora está na moda, né, Diácono Edson? Aposta, casa de aposta, disso, daquilo. Tudo é isso agora, né? Mas não com a obra da salvação. Ele não aposta, Ele salva. Você não é uma tentativa, você é plano de Deus. Você é um redimido. Essa é a tua identidade em Cristo. Você é um eleito e você é também um redimido. Conclusão, meus irmãos.
A nossa redenção em Cristo tem dois propósitos. Primeiro, libertar-nos no presente do poder do pecado, da morte e do diabo, como está lá no texto, em vários textos que lemos nessa manhã. Segundo, libertar-nos no futuro da presença do pecado. Por enquanto ainda tem pecado em ti, sim ou não? Sim, mas quem te governa agora é o Espírito, não é a carne. Mas futuramente nem essa luta mais vai te preocupar, vai te perturbar, porque nem mesmo o pecado haverá na tua natureza quando seremos glorificados no Senhor. Quero encerrar com a frase aí de Thomas DeWitt Talmage, que foi um pastor presbiteriano proeminente na pregação do Evangelho nos Estados Unidos e também na Inglaterra, entre o século XIX e início do século XX, quando veio a falecer. Ele diz: libertação, assinada com lágrimas, selada com sangue, escrita em pergaminho celestial, registrada nos arquivos eternos. A tinta negra da acusação foi totalmente coberta pela tinta vermelha da cruz. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Reverendo Dr. Thomas DeWitt, antes de haver Billy Graham, antes de haverem os grandes pregadores, quase contemporâneo até ali de Spurgeon, ele, pastor reformado, presbiteriano, conservador tradicional, nos legou essa belíssima afirmação, que é bíblica, não é? Em Cristo temos a purificação dos nossos pecados, porque somos redimidos. Eu queria que você dissesse comigo agora, em alto e bom som, assim: eu sou um redimido. Vamos dizer? Eu sou um redimido. Em Cristo é isso que nós somos. Essa é a nossa identidade no Senhor. Somos eleitos, somos também redimidos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ficar de pé para encerrarmos a nossa EBD desta manhã. E eu quero te convidar a cantar.